capítulo 12, até o versículo 3. Nós leremos o versículo 1 e o versículo 2 e o versículo 3. Amém? E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Amém? Deus chama a Abraão. Nós não sabemos dizer porque Deus escolheu Abraão. Dentre todos os homens da terra, Deus escolhe Abraão. Nós não podemos saber os motivos de Deus, a palavra de Deus também não nos diz, nem no livro do Gênesis, nem em qualquer outro livro da Bíblia diz a razão porque Deus escolheu Abraão dentre todos os homens que existiam. Mas foi esse homem que Deus escolheu e lhe fez promessas. Deus fez algumas promessas a Abraão. Primeiro, o Senhor diz a Abraão: farei de ti uma grande nação. É a primeira promessa. Segunda promessa que Deus faz a Abraão é: te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Terceira promessa: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E a última promessa que Deus faz a Abraão, e é essa promessa que eu quero frisar, eu quero ressaltar nessa noite: e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão é o pai daqueles que creem, é o pai de todos aqueles que creem, e as três maiores religiões do mundo, ou uma das três grandes religiões do mundo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, tem Abraão como pai de sua fé. Os judeus, eles têm origem em Abraão. Abraão teve um filho, Isaque, que é o progenitor da raça judaica. Abraão também teve um outro filho, Ismael, que dá origem ao povo árabe e a origem da religião muçulmana. E nós, cristãos, também temos Abraão como pai da nossa fé. Mas essa promessa que Deus fez a Abraão não se cumpriu em vida. Tem um louvor que não está correto, pelo menos a ideia principal do cântico, os irmãos eu acho que já sabem que eu não sei cantar. Nem mesmo no banheiro, como falo, eu canto. Só ali no íntimo mesmo, sozinho, é que eu me atrevo a cantar. Tem uma canção que diz assim, uma parte da canção, que eu não morrerei, me ajudem, até que, enquanto o Senhor não cumprir as promessas em mim. Alguma coisa assim, né? A irmã me ajudou. Não tenho muita memória para também guardar canções. Bíblia eu memorizo, mas canções não. Irmãos, mas Abraão morreu sem ter visto todas as promessas que Deus lhe fez se cumprir. Então, o que eu digo é que muitas vezes as promessas que Deus nos faz serão cumpridas na nossa descendência. A nossa semente, os nossos filhos, os nossos netos receberão algumas promessas que Deus nos fez.
Talvez o seu pai e a sua mãe faleceram antes de ver você crente. Não sei se tem alguém que passou por isso aqui. Passaram anos orando, receberam a promessa do Senhor dizendo: olha, eu vou salvar o teu filho. Mas morreram sem ver essa promessa de Deus se cumprindo. Muitas dessas promessas que Deus fez a Abraão não se cumpriu. Abraão em vida não teve toda a terra de Canaã. O Senhor diz a Abraão: engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Farei de ti uma grande nação, é a primeira promessa, versículo 2. Uma grande nação. Na verdade, a nação de Israel, a nação dos hebreus, vai ter início. Uma nação é quem possui uma terra. O povo, a descendência de Abraão, depois dele, depois do nascimento de Isaque e de Ismael, não tinha uma terra. Uma nação é que possui uma terra, que possui um código, uma lei, uma constituição, e que possui uma língua própria, um dialeto. São 3 características de uma nação. O povo hebreu ainda não era uma nação. 400 anos depois de Abraão, o povo passou 430 anos no Egito. Isso depois de Deus ter feito promessas a Abraão. Somente depois de 430 anos, essa promessa de uma nação veio se cumprir. Mas ainda não era uma grande nação, uma nação distinta dentre todas as outras nações. Israel era pequeno, insignificante diante de grandes nações que a rodeavam. Mas hoje, irmãos, mesmo sendo ainda uma nação territorialmente pequena, não é maior do que o estado de Alagoas, o estado de Israel. É uma nação pequena, territorialmente, mas significante, importante mundialmente. Então se cumpre depois, muito tempo depois da morte de Abraão, essa promessa que Deus havia feito. E a promessa que Deus fez: abençoarei os que te abençoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, têm Abraão como pai de sua fé. Podem dizer, podem afirmar, inflar o peito, bater no peito e dizer: eu sou filho de Abraão. A minha família é descendência de Abraão. As famílias que seguem a mesma fé de Abraão, elas possuem algumas características. Eu quero destacar 3 características das famílias que seguem a fé de Abraão. Primeira característica é a obediência. Abraão não sabia para onde ia. Deus o chamou. Esse chamado, irmãos, é mais do que simplesmente uma vocação. Quando Deus nos chama, quando Deus diz: olha, vem, é mais uma ordem do que um chamado. O que Deus faz com Abraão? Deus diz a Abraão, nós chamamos de chamado, mas é uma ordem que Deus dá a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, deixa os teus familiares e vai para a terra onde eu te mostrarei. Ele não sabia aonde ia pisar a planta dos pés, ele não sabia onde iria fincar estacas, onde iria levantar a lona, a sua barraca, com a sua família para morar, mas ele obedeceu. As famílias cristãs, primeira característica, elas obedecem a palavra de Deus. Elas seguem as Escrituras como bússola para a sua vida. Quantas vezes, irmãos, eu recebi em conversas pastorais, famílias, pessoas, casais que estavam passando por crise, e eu aconselhei simplesmente elas ouvirem o que a palavra de Deus ensinava, o que a palavra de Deus as orientava. Eu dizia: olha,
Não ouça simplesmente a minha voz, a voz pastoral. Ouça aquilo que Deus fala na sua palavra. Porque nós devemos obedecê-la. Nós não devemos relativizá-la. A palavra de Deus é a verdade absoluta, nem mais nem menos. Nós temos que obedecer. Simplesmente isso. Algumas vezes vai contra aquilo que nós queremos, que achamos, pensamos. E a palavra diz ao contrário. Nós devemos preferir o que a palavra de Deus diz aos nossos quereres, às nossas vontades, aos nossos caminhos. É isso que os salmistas expressam em muitos salmos. Senhor, entrego a minha vida a Ti. Senhor, os meus caminhos são Teus. Muitas vezes louvamos a palavra do Senhor, mas não vivemos aquilo que nós louvamos e que está presente, que nós lemos na palavra de Deus. Simplesmente as famílias de Abraão, elas obedecem aquilo que o Senhor ordena. Segunda característica das famílias que seguem a mesma fé de Abraão, elas perseveram. Elas passam por crises, por lutas, por dificuldades. Eu não conheço uma família que não passe por lutas, por crises. Às vezes são crises sucessivas que passamos. Às vezes briga entre o casal, às vezes a luta pelo um filho, as dificuldades financeiras, as decisões difíceis que nós temos que tomar durante a jornada, durante a caminhada. São muitas as crises, irmãos. São muitas as lutas. Às vezes casais estão prestes a separar-se, a desligar-se, a quebrar a aliança. Isso é traumático para o casal e traumático para os filhos. É algo que Deus não quer, não deseja. Jesus disse, quando colocaram ele numa disputa, numa interpretação a respeito da lei, sobre era lícito ou não separar-se da carta de divórcio, porque Abraão tinha permitido da carta de divórcio. Jesus aponta para a origem, para a criação, para a Gênesis, para a criação de Deus, de Adão e Eva, e a formação da primeira família. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Isso acontece por causa da dureza do nosso coração. Abraão e Sara passaram por crises, dificuldades depois do chamado de Deus. Depois de ele obedecer à voz do Senhor e sair de Harã, em caminho a Canaã, eles passaram pela uma dificuldade, uma crise. Ele teve que mentir, na verdade não teve, ele poderia não ter mentido, querendo preservar a sua vida de Sara, e disse que Sara era sua irmã e não a sua esposa. Por causa de uma fome, ele foi para o Egito, e isso aconteceu 2 vezes, ele mentiu. Depois nós temos, num momento difícil, já depois de alguns anos, não teve filhos, não tinha filhos, a promessa de Deus não se cumpria. E Sara sugeriu, olha, por que você não fica com Agar, minha serva? Pode ser que através dela venha a promessa de Deus, de um filho para nós. Nós temos que entender nesse ponto a cultura do Oriente Próximo Antigo. A cultura era que se um casal não tinha filhos, eles eram ricos e tinham servas, literalmente escravas. Podia ele ficar com uma escrava, ter filhos com ela, mas na verdade o filho seria dele e da sua esposa legitimamente, segundo a lei da época, seria como um filho seu. Eles passaram por crises, irmãos, mas eles continuaram firmes. Simplesmente permanece confiando no Senhor, permanece firme, continua. Eu já falei aqui na igreja que perseverar é continuar mesmo sob diversas provas, sob forte resistência.
Interessante que a palavra, irmãos, no grego, perseverança, hipomoné, significa ir contra todas as forças que querem pará-lo. Perseverar, irmãos, não é continuar quando as coisas estão indo bem. Não é descer uma ladeira. É subir uma montanha íngreme, uma montanha alta, com muitas dificuldades para chegar até o topo. É isso que significa perseverança. E Abraão e a sua casa perseveraram. Terceira característica de uma família que segue a fé de Abraão: a alegria. Alegria? Como assim alegria? Depois de Deus ter feito promessas a Abraão, passado vários e vários anos, Deus o chamou em Harã. 25 anos depois, Deus cumpriu a promessa de um filho. Nesse íntere, nesse meio tempo, Deus lhe falou uma outra vez. Vieram os anjos até Abraão fazer uma visita e até a Sara, sua esposa. E Deus reforça a promessa de um filho. E diz assim: olha, a tua mulher vai ter um filho. Sara, ela estava na tenda, ela riu. O riso é o riso de incredulidade. Se vocês lerem o texto lá, ela riu assim. Está de brincadeira esses anjos. Anjo brincalhão. Não acreditaram muito, não. Ela não acreditou, não. Ela riu. Mas anos depois se passaram. Capítulo 21, versículo 6 do livro de Gênesis. 21, versículo 6 diz assim: o Senhor visitou Sara. Na verdade eu estou lendo o versículo 1. Depois eu vou ler o versículo 6. Conforme havia falado, e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado sobre o qual Deus lhe havia falado. Eu li o versículo 1 e o versículo 2. Versículo 6. Por isso Sara disse: Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo. Por que eu citei essas duas passagens? O riso de incredulidade lá atrás, e agora o riso de alegria. E o nome de Isaac significa riso. O nome Isaac significa riso. Ela riu. Sabe o que significa? Ela se alegrou. Na família tem momentos de crise, de lutas, mas durante a jornada tem momentos de riso, de alegria, de promessa cumprida, da palavra de Deus, irmãos, enchendo a nossa casa, enchendo o nosso coração. Os momentos que nós nos reunimos para celebrarmos ao Senhor e louvarmos por tudo que Deus tem feito em nossa casa, em nossa família. Sabia que o Evangelho é o Evangelho da alegria? O Evangelho não é o Evangelho da tristeza, do marasmo, da depressão, do deprimido, não. O Evangelho é o Evangelho da alegria. A própria palavra Evangelho, euangelion, significa boas novas de alegria. Eu é um prefixo que significa alegria, é o prefixo de alegria, de eulogia, no grego. Evangelho é alegria. Sara riu, se alegrou no Senhor. Aleluia. Assim como Jesus, os discípulos foram enviados para a missão. Lucas capítulo 10. E eles voltaram alegres, radiantes, jubilosos, porque viram a manifestação do poder de Deus, o que Deus estava fazendo através deles, curas, exorcismos, milagres.
e falaram para Jesus: Jesus, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Vocês estão lembrados? Não vos alegreis, porque acontecem essas coisas. Antes vocês devem ficar alegres, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Olha que o evangelho é alegria. Aí logo depois diz: e Jesus se encheu do Espírito Santo. Jesus, naquele momento, ele se alegrou. Tem o riso, irmãos, tem uma unção, sabia? Eu acredito nela. É a unção do riso. Vocês já ouviram falar? Na igreja de Toronto começou um movimento, mas não começou na igreja de Toronto, mas ficou popularizado o nome de unção do riso. Unção do riso. Pessoas no culto começam, adorando a Deus, começam a rir. Se alegrar. Irmãos, eu já ri, eu acho que muitos irmãos riram, quando sentiram a presença de Deus, a manifestação envoltos pela glória de Deus, e começam a rir, começam a se alegrar. Eu já vi, experimentei isso, irmãos. Uns mais fortes e outros menos. A alegria de Jesus é a alegria do Espírito. A alegria de Sara é a alegria no Espírito Santo, irmãos, de ver as promessas de Deus se cumprindo. Olha, a tua família pode estar passando por luta, por crises, mas você deve aproveitar os momentos de alegria, de riso, e saber que Deus continua com a sua mão, protegendo-os e guardando e abençoando-os. As famílias que seguem Abraão, elas passam por alguns momentos, eu já citei, momentos de provas. Gênesis capítulo 12, versículo 13, Gênesis capítulo 13, versículo 7, Gênesis capítulo 14, versículo 2, foram momentos de provas na vida de Abraão. As provas, irmãos, são oportunidades que Deus proporciona a cada um de nós, a cada uma das famílias aqui, cada uma das pessoas individualmente, cada crente em Jesus Cristo, para fortalecer a nossa fé. O Warren Wiersbe diz assim: a única maneira de progredir na escola da fé é passar nas provas. Na escola tem provas. A única maneira de progredir na escola da fé é passar nas provas. Não tem como progredir, crescer, amadurecer na fé cristã se você não passar por provas. As provas vão moldar o meu e o seu caráter. Deus vai trabalhando, irmãos, no nosso caráter, na nossa vida. Não tem como crescermos e passarmos na escola da fé se não for por provas. Mesmo que você esteja passando por lutas e grandes provas, nenhuma prova é impossível de vencer e nenhum fracasso é permanente. Nós temos o exemplo de Abraão e de vários homens, que nenhuma prova é impossível de vencer e nenhum fracasso é permanente, porque o Senhor está conosco. É promessa do Senhor que não nos deixaria só. O Senhor não nos deixaria só. Promessa de Deus em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias. O Senhor está com a tua casa, com a tua família, todos os dias, mesmo naqueles dias que você não perceba. Tem dias, irmãos, que nós não percebemos que Deus está conosco. Nos sentimos solitários, nos sentimos sós, nos sentimos desanimados. Quem não passa por isso? Jesus na cruz, as palavras conhecidas de Jesus:
Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É discutido essas palavras de Jesus porque ele é o Filho de Deus. E como pode haver uma separação entre o Deus Filho e o Deus Pai? A separação ontológica, né? Falando aqui, usando uma palavra filosófica, separação do ser. Não tem como separar a divindade. Mas é interessante que Jesus sentiu naquele momento o desamparo de Deus Pai. Muitas vezes nós sentimos, mas quando nos lembramos da palavra de Deus e de várias passagens, como a passagem que eu citei, aí você retoma a confiança, o seu ânimo é revigorado, a sua confiança volta, porque você sabe que o Senhor é contigo. O Senhor sabe, você sabe que o Senhor está contigo. Na vida, nas nossas vidas, na nossa família, tem momentos de dúvida e desânimo. Dúvidas e desânimo. Capítulo 15, versículo 2. Capítulo 15, versículo 2. Diz assim: então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me dirás? Já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. Capítulo 15, Abraão já tinha envelhecido mais, Deus o chamou com 75. Ele já estava aqui certamente com mais de 90 anos. Teve Isaac com 100 anos. E aqui a oração dele diante de Deus é de desânimo. Está desanimado, irmão. Senhor, o que vai acontecer comigo? O que vai ser da minha vida? A promessa que o Senhor me fez de um filho, será que não vai ser através de Eliezer, meu servo, o servo mais próximo da minha casa? A minha herança vai ser para ele? Ele será como um filho para mim? Será que não é isso? Aí Deus restaura, retoma, refaz a promessa que Deus fez a Abraão. Olha aí o que Deus diz a Abraão, versículo 4. Então veio a palavra do Senhor: Eliezer, não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo vai ser contigo, Abraão, e com Sara, será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. Aleluias. Olha o que Deus diz a ele, irmãos. Ele está desanimado, está quase parando, irmãos. Ele estava triste, diz: Senhor, já se passaram tantos anos. Ele não diz isso aqui literalmente, mas o que vai ser? E o Senhor diz: não vai ser com Eliezer, não. Vai ser das tuas entranhas. Vai nascer do ventre de Sara. O negócio é contigo e com ela, a aliança que eu fiz. Vem aqui para fora, Abraão. Olha para o céu e tenta, se tu conseguir, conta as estrelas do céu. Irmãos, vai num dia escuro, faltou energia, num dia estrelado, num dia o céu limpo, e tenta contar as estrelas. Não, mas pesquisa, ou conversa com um astrônomo, e pergunta a ele se tem condições de contar todas as estrelas de todas as galáxias. Não tem como, irmãos, é infinito. A promessa que Deus fez a Abraão é que a descendência dele seria tão grande que seria impossível ele contar. E hoje, irmãos, milhares e milhares de pessoas em todo o mundo consideram-se filhos de Abraão pela fé. Aleluia! O Deus que servimos é um Deus grandioso.
Tem um escritor, um pastor que diz: Deus é um Deus exagerado. Deus é um Deus, irmão, soberano. Coisas que para nós é impossível que resolvamos, que façamos, nós colocamos nas mãos de Deus para que Ele venha realizar. É isso que é fé. A vida cristã, irmãos, começa com uma fé pequena, uma fé raquítica, uma fé fraca. Abraão nem sempre teve uma fé vigorosa. Nem sempre Abraão foi um gigante na fé. Nós falamos das crises que ele passou. Citei agora o desânimo que ele teve, a dúvida de que seria um filho dele e de Sara. Tem momentos na nossa vida cristã que serão assim também. Mas a promessa de Deus, a vontade de Deus, deve cumprir-se do jeito de Deus e no tempo de Deus. Às vezes queremos o nosso tempo, do nosso jeito e no nosso tempo. E é do jeito de Deus e no tempo de Deus. O que nos falta é paciência. Irmãos, 25 anos. Tem promessas que você está esperando há muitos anos e não se cumpriu. Mas se é promessa de Deus na tua vida, continua a orar e aguardar que o Senhor irá realizar na tua vida, em nome de Jesus. 3 lições que nós aprendemos na vida de Abraão, da vida de Abraão, e do modo como Deus se relacionou com ele. O chamado de Deus para a nossa casa exige que simplesmente obedeçamos. Nós temos que ter um compromisso com Deus. Famílias aqui devem ter um compromisso com o Senhor. Eu fiz esse compromisso, a gente vai se passando os anos, irmãos, a gente esquece até as datas, né? 25 anos, 26 anos atrás, eu casei, são 25 anos esse ano. É bodas de quê? Bodas de arame, é? 25 anos. Eu não sei. 25 anos de casamento, é um bom tempo. 26 anos de fé. Me casei um ano depois da minha decisão em Cristo Jesus. Já se passaram um bom tempo. E desde que eu casei, bodas de prata já? Eita. A responsabilidade é maior, né? Glória a Deus. Eu vou fazer uma festazinha fake, só para os irmãos darem presente, né? Glória a Deus. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu fiz um compromisso com Deus, de ofertar, de oferecer a minha casa, a minha família, e que Ele fosse o centro da minha casa. 26 anos, 25 anos atrás, 26 anos de fé. Graças a Deus, por crises, né, minha filha? Por crises, por lutas, por dificuldades. Mas eu perseverei, como perseverou Abraão. Momentos em que a minha fé era pequena, era fraca. Mas Deus foi fortalecendo, me tornando mais forte, nos tornando mais forte para chegarmos até aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Continue, mesmo sob adversidades severas, que você não suporta com as próprias forças, simplesmente continue. Terceiro, devemos celebrar nas conquistas e vitórias. Nas conquistas e vitórias. Passaram-se 25 anos. Deus cumpriu a promessa do filho. Maior alegria, Sara ria, se alegrava. Todos que
que contemplaram essa minha vitória vão rir junto comigo, e hoje nós rimos, nos alegramos com a fé de Sara e a fé de Abraão. A fé deles foi crescendo, crescendo. Depois de Isaac ter 12 anos, era um pré-adolescente, 12 anos de idade aproximadamente, Deus, sem avisar, que Deus é um Deus surpreendente, faz coisas diferentes do que pensamos que Ele irá fazer, pede a Abraão o seu filho para ser sacrificado. Como assim? O que Deus prometeu agora está me pedindo como um sacrifício. Sacrifício era literal. Era matar o seu próprio filho e oferecer a Deus. Só que Deus, o Deus de Abraão, não era um Deus que aceitava sacrifícios humanos. Mas o texto não diz que Abraão questionou. Ele apenas creu. Hebreus, o livro de Hebreus, não sabemos quem foi o autor do livro de Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, vai nos dar uma pista do que Abraão pensou, o que Abraão sentiu naquele momento. E a atitude dele de oferecer o filho. O autor de Hebreus diz assim: pela fé, Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu próprio filho. Depois vocês confiram lá no capítulo 11, eu não sei o versículo exatamente, os irmãos que leem mais Bíblia do que eu, podem estar confirmando isso ou corrigindo alguma coisa do que eu falei aqui. É mais ou menos isso. Ele creu. Gênesis não diz isso. Deus pediu o filho, diz que ele não falou nada, ele pegou o filho, ele pegou o servo Eliezer, ele albardou o animal com lenha, aos pés do monte Moriá. Acredite-se que é exatamente esse monte, é o mesmo monte em que Jesus foi crucificado. Ao pé do monte, o servo fica, tiram a lenha de cima do animal, o filho leva a lenha que seria queimada para ele como sacrifício. Quando chegam no local do sacrifício, a criança, o jovem, pergunta: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, e onde é que está o sacrifício? O que é que Abraão diz? Deus proverá. Aleluia. Aleluia. O autor de Hebreus diz que, olha, não temos essa informação em Gênesis, mas nós acreditamos que o autor de Hebreus é inspirado, é soprado por Deus para escrever isso. Abraão creu, irmãos, olha, depois de tudo que Deus fez, eu com 100 anos de idade, a minha esposa também já idosa, Deus me deu um filho, se Ele está pedindo, eu vou entregar. Ele é capaz de ressuscitar o meu filho, mesmo depois de morto. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, é o ápice da fé. Aleluias. Glória a Deus. Nós estamos caminhando, irmãos, nós devemos ter como alvo essa fé aí. Essa fé robusta, forte, decidida, que crê, irmão, sem dúvidas no Senhor, que confia nele, mesmo nas lutas e adversidades que nós passaremos. Aleluia! E espera que Deus realize o milagre. Amém?